Capítulo 10 – Cidadela. Em um abrir e fechar de olhos, eles se encontraram junto a um grande rochedo à beira de um enorme desfiladeiro, onde era possível ver as ondas do mar se chocando lá embaixo. Estamos nos limites, constatou Eliel. Giovanni elevou a voz para se fazer ouvir. Não consigo ver nenhum lugar bom o bastante para nos escondermos. E o que é pior, se o exército de Júlio nos cercar aqui, estaremos perdidos. Lara, se aproxime, pediu Eliel. Vamos precisar de sua estrela. Segura nos braços de Giovanni, Lara se aproximou de Eliel. Giovanni pôde ver que havia uma discreta estrela desenhada na rocha. Apenas se a pessoa se esforçasse poderia vê-la. É só colocar sua estrela sobre a outra, minha criança. Lara pegou sua estrela e a tocou. Como se fosse um portão, houve um deslocamento do paredão que se abriu, permitindo a entrada de uma pessoa por vez. O grupo caminhou por um longo corredor. Eliel ia à frente, iluminando a passagem com uma tocha que estava na entrada. À medida que caminhavam, uma tênue luz surgia, como se o corredor estivesse chegando ao fim. Eles saíram em um campo. A relva fresca, cheia de gotículas de orvalho, banhada com a luz do luar, exalava uma doce fragrância na atmosfera. Era um lugar calmo e tranquilo. Parecia até fora de contexto, dados os perigos pelos quais o povo estava passando. Assim que todos passaram, Eliel mostrou uma estrela na rocha e pediu a Lara que repetisse o gesto. O corredor se fechou. A alguns metros, elevava-se uma grande construção, semelhante ao edifício dos conselheiros. Tinha 2 andares. Era um lugar lindo, majestoso. As crianças suspiraram aliviadas. Teriam um ambiente para passar a noite. Eliel bateu a porta com cuidado, mas ela não estava fechada com chave. Assim que ele girou a maçaneta, ela se abriu. Lá dentro era aconchegante. Tudo estava na mais perfeita ordem. Eles inspecionaram o local. Tinha uma ampla e agradável sala de estar, uma sala de jantar, 10 quartos grandes, 4 banheiros e uma ampla cozinha. Parecia que o lugar tinha sido abastecido recentemente com mantimentos, como se alguém soubesse que eles estariam para chegar. Noah acendeu a lareira para ficar quentinho, pois a temperatura cairia um pouco durante a noite, e Ruth preparou uma deliciosa sopa. Estavam no meio da refeição quando ouviram um ruído. Otávio chegou voando. Trago más notícias. Júlio está furioso. Ele já sabe que vocês fugiram. A boa notícia é que as pessoas estão bem, na medida do possível. Esta noite, acredito que todos serão deixados em paz, mas, a partir de amanhã, as coisas começarão a mudar. Vi uma sala cheia de projetos. Vejam o que eu consegui pegar. O pássaro entregou para Giovanni um pequeno pergaminho que trazia no pé. Giovanni desenrolou-o sobre a mesa. Era um mapa, mostrando a localização das principais fontes de riquezas do país, onde estavam o ouro, os diamantes e as demais pedras preciosas. Havia ainda o desenho de um projeto de construção de um palácio, muito bonito, e outro projeto de uma cidade tão sofisticada quanto as maiores capitais da Europa. Mas Giovanni sabia. Isso não seria suficiente para Júlio. Após construir seu reino, ele expandiria seu controle sobre o restante do mundo. Eu só não entendo uma coisa, comentou Giovanni. Quando chegamos ontem, as fronteiras ainda existiam. Elas estavam tênues, mas ainda impediam Júlio de entrar em Natália. Como Júlio conseguiu transpô-las hoje? As nossas fronteiras só permaneceriam fortes se conseguíssemos salvar o espírito do Natal. Quanto mais se aproxima o Natal, mais finas elas ficam. Tudo indica que as pessoas não estão se lembrando do menino frágil e pobre que nasceu em uma manjedoura. Isso é catastrófico. Significa que o espírito do Natal está quase morrendo. Mas as cidades estão cada vez mais enfeitadas no Natal em meu mundo. As casas decoradas. As pessoas festejam o Natal. Sim, Giovanni. Mas é uma celebração vazia. Nem sempre a decoração está voltada para se lembrar do Deus menino. É como a Páscoa. Se preocupam mais com os chocolates do que com o verdadeiro sentido da festa.
Conheço crianças que acham que o Natal é o aniversário do Papai Noel e que a Páscoa é o aniversário do coelho. E o que podemos fazer? Perguntou Giovanni. Muitos natalianos ainda se encontram em seu mundo, cantando canções e decorando praças, falando sobre o espírito do Natal. Meu filho Jonas e sua esposa são algumas dessas pessoas. Eles retornam amanhã à meia-noite. Por isso que as crianças estavam na minha casa, explicou Eliel. Quer dizer que eles têm até amanhã para salvar o espírito do Natal? Perguntou Giovanni, apreensivo. Ainda há uma esperança, disse Caleb. Se você se lembra de que, em seu mundo, a maioria das decorações natalinas será desmontada apenas no dia 6 de janeiro. Até lá, temos que lutar até o limite de nossas forças para fazer com que as pessoas acreditem no espírito do Natal. Entendo. Todavia, tenho uma dúvida, falou Giovanni. Podemos salvar o espírito do Natal, mas, ainda assim, este mundo estará nas mãos erradas. Não importa quão fortes estejam as fronteiras, o inimigo já está dentro do reino de Natália. Não temos forças para expulsá-lo. Além disso, nosso tempo é curto. Como convenceremos essas pessoas em alguns dias? Giovanni, não vou dizer que você não tem razão, falou Caleb, mas até aqui estamos sobrevivendo. E agora que você está nos ajudando, tenho certeza de que nosso rei mostrará o que fazer. Cansados do longo dia e das emoções vividas, todos procuraram um cantinho para dormir. Havia camas e cobertores suficientes para todos. Apenas Giovanni continuou acordado, sentado junto à mesa, buscando ideias para solucionar o grande problema. Pensou em várias hipóteses. Talvez devesse convencer os conselheiros a ir ao seu mundo e comprar armas. 13 dias seriam suficientes para ensinar alguém a atirar. Porém, provavelmente, seria uma missão suicida. Não havia como derrotar um exército contando apenas com 5 adultos, 4 crianças e um pássaro falante. Giovanni observou Otávio dormindo empoleirado em uma cadeira. Parecia um pássaro tão normal. O jovem tinha a sensação de que estava sonhando e, a qualquer momento, ele poderia acordar daquele pesadelo. Aquela terra mágica não poderia ser real. O destino daquelas pessoas não poderia estar dependendo dele e da pequena Lara. Na verdade, o destino do mundo, pois, se Júlio conseguisse realizar seus intentos, ele seria tão poderoso quanto o mais poderoso dos seres. Seus pensamentos foram interrompidos por uma leve batida na porta. Alguém queria entrar. Mas quem poderia ser aquela hora da noite e naquelas circunstâncias? Sabia que apenas alguém do bem poderia entrar ali, uma vez que a entrada estava selada com a estrela. Então Giovanni se levantou e foi abrir a porta. Grande foi sua surpresa ao ver que quem estava ali na sua frente era o homem que encontrara na sede do conselho e com quem conversara naquela manhã. Boa noite, Giovanni. Desculpe incomodá-lo a esta hora. Será que posso ficar aqui esta noite? Boa noite. Respondeu Giovanni, ainda surpreso com aquela presença singular. É claro. Havia uma majestade naquele senhor nesse momento. Agora ele vestia uma longa túnica branca, com um longo manto vermelho preso nas costas. Sua face era serena, apesar de todos os acontecimentos turbulentos da tarde. Giovanni queria perguntar o que ele fazia ali, como conseguirá fugir das garras de Júlio e se havia outras pessoas com ele. Lembrou então que não sabia quem era esse homem, embora tivesse conversado com ele por muito tempo. Desculpe-me, mas não sei seu nome. Verdade. As circunstâncias nas quais o encontrei não me permitiram me apresentar. Pode me chamar de Josh. Foi então que Giovanni percebeu que o homem trazia um livro, o mesmo que havia lhe mostrado mais cedo. Giovanni ofereceu-lhe um pouco de sopa. Josh aceitou e se serviu de um prato da comida ainda quente, que ficará sobre o fogão a lenha. Enquanto Josh tomava a sopa, os dois conversavam. Fico feliz em saber que aceitou ficar. Josh foi o primeiro a quebrar o silêncio. Talvez eu tenha cometido uma loucura, ponderou Giovanni. Não tenho a mínima ideia do que preciso fazer. Não se preocupe. Vou mostrar o que você pode fazer. Giovanni ficou surpreso.
Foi a primeira vez que alguém falou que o ajudaria, em vez de dizer que lhe daria instruções. Mas como poderei parar Júlio? Perguntou Giovanni, que não conseguia enxergar nenhuma possibilidade. Josh não respondeu logo. Ele fez uma reflexão primeiro. Sabe, quanto mais observo as pessoas de seu mundo, mais fico preocupado com a forma como elas optam por levar suas vidas. Veja, Júlio tinha tudo que fazia uma pessoa feliz, pelo menos neste mundo, e ele abriu mão de tudo isso para virar essa pessoa que está destruindo este país. Eu entendo o que Júlio pensa. Ele acredita que está trazendo progresso para este mundo. Giovanni expressou sua opinião. Progresso. Escravizando vidas. Bem. Essa parte não é progresso, disse Giovanni, mas trazer benefícios, como construir meios de transporte modernos para se locomover, é um progresso. É incrível ver o potencial que a humanidade tem de fabricar aviões que a levam para qualquer parte do mundo ou criar uma rede de comunicação que a faça falar com outra pessoa, não importando a que distância esteja. Eu sei que meu povo pode fazer maldades, mas tem muitas coisas boas também. Pense no que poderia acontecer se essas coisas pudessem chegar a este lugar também. A qualidade de vida deste povo aumentaria. Eu sei o que Júlio viu quando chegou aqui, uma comunidade com possibilidade de ser uma das maiores potências do mundo, devido à sua riqueza, mas totalmente paralisada no tempo. Vocês estão distantes de nosso mundo em, pelo menos, 1000 anos. Não estou dizendo que o que está acontecendo agora é culpa de vocês, mas, se os conselheiros tivessem escutado Júlio, isso não estaria acontecendo. Josh deu-lhe um olhar cheio de bondade. Onde você pensa que está a raiz de todo o mal em seu mundo? Os cristãos culpariam todos os demônios, mas eu sinceramente não sei dizer. Já que temos tempo, vou lhe mostrar um pouco mais da história de Ruth e Júlio. Quero dizer, a menos que esteja com sono. Não. Eu gostaria de ver. Eu contei a história de Ruth resumidamente, mas o que não lhe contei é como eles eram felizes. Giovanni não conseguia acreditar que aquele homem um dia foi uma boa pessoa. Mas, não custava ouvir o que Josh tinha para lhe dizer. Respirou fundo, sentou-se melhor no banco e aguardou seu interlocutor iniciar o relato.